Fala aí, Dev. Nessa onda aí de IA generativa, vamos ver como é que a gente integra o ChatGPT ao Java. E vamos fazer isso numa aplicação web. Uma aplicação com uma interface bem simplesinha, mas só para ver como que é a dinâmica de interação com a API, como que se convoca ela, como que se invoca um endpoint, lá um método dela, para pegar uma resposta a partir de um prompt formado pelo usuário. Bom, eu já estou aqui no ChatGPT com uma aplicação web criada. Eu vou apagar esse index aqui porque eu não vou precisar dele, e no lugar dele eu vou criar um JSP que eu vou chamar também de index, e já vamos dar um play aqui para ver se está tudo certinho. Ele abre aqui no Edge, está funcionando, está tudo certinho, mas eu não quero que ele abra no Edge, eu quero que ele abra no navegador padrão aqui, o Chrome. Beleza, vamos lá, agora sim. Dá um play aqui, vamos ver. Abriu, está funcionando direitinho, posso fechar isso aqui. Daqui a pouco a gente volta para cá. E aqui na aplicação, vou só colocar um título aqui, ChatGPT Test, chama aqui de ChatGPT. Ok, beleza. E aí, aqui em Source Packages, eu vou criar aqui um pacote que eu vou chamar de AI. E dentro desse pacote, seleciono aqui, ó, New Java Class, vou chamar de ChatGPT, ok? Que inclusive nem seria o ideal, né? Chamar de OpenAI, porque ChatGPT é um dos modelos. A geração de imagem, por exemplo, é feito com outro modelo. ChatGPT é uma aplicação, né, da API da OpenAI, seria um nome mais apropriado, esse aí. Bom, e aí a gente precisa de uma biblioteca JSON, e eu gosto muito dessa aqui chamada JSON-Java. Essa biblioteca, é só clicar aqui para fazer o download dela, o jar file, e aí eu venho aqui em bibliotecas, em libraries, add jar/folder e seleciono o arquivo do download que eu fiz de download, deixo aqui na pasta de bibliotecas. Pronto, agora a gente pode usar JSON. Eu vou incluir esses imports aqui que a gente vai usar no código que eu vou colocar aqui embaixo. Aí a primeira coisa que a gente tem que saber é, você precisa vir no platform.openai.com, porque lá é onde você vai configurar a sua API. Então, quando você vier aqui em Dashboards, ou em Dashboard, se eu estou logado aqui com a minha conta, né? Aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui qual é a conta que a gente está usando e qual é o projeto que a gente está usando. Por padrão, vem esse Default Project. Eu recomendo que você crie um projeto para independente, que você não use aqui o Default Project. Você pode vir aqui em APIs, mesmo no Default Project, e criar uma API aqui, mas eu não recomendo. Essa aqui é uma conta pessoal que eu uso para brincar só. Eu vou criar aqui um novo projeto, vou chamar de teste. Aqui em API Keys, a gente cria uma chave API, que eu vou chamar aqui de teste. Teste key. Clico em gerar, copio essa chave aqui, que eu vou precisar dela, e colo ela aqui. Então eu criei aqui um final com a minha chave. É claro que essa chave aqui eu vou apagar antes de publicar o projeto, porque senão, muito cuidado com a sua chave, porque se a sua chave vazar, vão consumir todos os seus tokens e acabar com o limite do teu cartão de crédito, então toma cuidado com isso. E aí eu vou criar um método com esse nome aqui, ó, getCompletion e um prompt enviado como string. Eu vou colocar o código inteiro aqui, vamos discutir ele aqui. Ó. O método chama getCompletion, recebe um prompt como parâmetro. A gente vai precisar de um objeto JSON, porque a API da OpenAI, ela recebe um JSON como parâmetro para processar. Então aqui eu crio esse data, que é um JSON object, eu coloco aqui um atributo chamado model, e no caso aqui eu estou usando o GPT 3.5 Turbo. A OpenAI tem vários modelos lá, tem o GPT-4 Mini, cada modelo tem um custo, daqui a pouco eu mostro a tabela lá com os custos por token. E aí a gente precisa mandar as mensagens. No caso das mensagens, eu vou mandar uma só, com o papel usuário, e o conteúdo, o prompt informado aqui pelo usuário. Agora, por que isso? Porque é um truque, quando a gente vê aquele formato de chat no ChatGPT ou em qualquer outra IA desse tipo, aquilo é um truque. No fim das contas, você só tem uma string e ele devolve uma outra string, uma resposta. Quando nós queremos fazer uma interface do tipo conversa, a gente tem que concatenar as interações e jogar aqui como mensagem. Então, dentro desse JSON Array, eu vou colocar várias mensagens, então eu poderia colocar várias assim. Inclusive é comum a gente colocar aqui uma role system e aqui eu coloco as instruções. Então, eu mando aqui um conjunto de instruções de sistemas, somado aqui ou concatenado com uma mensagem de usuário,
e aí quando o assistente responde, eu mando uma role assistant com o outro conteúdo e etc, né? Então quando a gente vê aquela interface de conversa, aquilo é um truque. A API em si, ela só recebe uma string e devolve outra string. Outros atributos que a gente coloca aqui, max tokens eu estou limitando aqui em 4.000, e a temperature, que é um que a gente usa para definir a criatividade dele, que na verdade é como ele vai lidar com a escolha probabilística lá das palavras que ele vai vomitar lá na resposta. E aí a gente usa esse objeto, essa classe HTTP Client para colocar um cliente de HTTP. Então o legal da biblioteca da OpenAI é que você não precisa instalar nenhuma biblioteca, nada, porque ela funciona por HTTP. Então basta, toda linguagem possui algum mecanismo, alguma classe de requisição, de realização de requisição HTTP, basta usar um recurso desse e requisitar essa URI aqui, ó. A URI, api.openai.com v1/chat/completions. Então, aqui no completions, a gente vai mandar como header o atributo authorization, e aí a gente coloca aqui bearer concatenado com a API key, essa que a gente definiu aqui em cima, que você pegou aí na sua conta. O content type é JSON, estou mandando um JSON para ele, e eu invoco o post mandando aqueles dados ali convertidos para string em formato de um body de uma requisição HTTP. Construo isso e aí eu invoco aqui, eu dou um cliente.send mandando o request e mandando aquele texto lá, aquele body ali na requisição. A resposta vai ser recebida aqui nesse objeto HTTP response. Se ele tiver com o status code diferente de 200, quer dizer que deu erro. Então eu dou um true aqui, com uma exceção de runtime, e coloquei ali qual é o status code e qual é o body da response, para a gente ver ali o corpo da resposta da requisição com a mensagem de erro. Caso contrário, a gente retorna um JSON object, aí eu pego ali o body da response, que ele vai me devolver um JSON. Dentro, ali, daqui a pouco eu explico essa estrutura, mas ali dentro a gente tem um array chamado choices, e aí eu pego o primeiro elemento desse array, dentro dele vai ter um message, e dentro do message vai ter um content. Então a gente faz esse caminhozinho de rato, porque tem outras coisas lá, daqui a pouco eu mostro esse arquivo como é que fica, que em algumas situações o desenvolvedor vai querer usar, mas nesse caso eu estou recebendo uma string e devolvendo uma string, fazendo ele de forma bem simples, tá? E aí como é que a gente faz para testar isso aqui? Eu vou declarar aqui um public static void main, e aí eu coloco aqui um try catch para tratar uma possível exceção, para a gente poder ver aqui no console o que está acontecendo. Eu estou usando o console para fazer um teste nessa chamada aqui. E aí eu invoco a OpenAI, que é essa própria classe aqui que eu comprei, que eu vou poder depois reaproveitar na página web. Invoco aqui o get completion, e aí o que eu coloquei de prompt aqui? Ó? Em uma frase, o Palmeiras tem mundial? Aí eu vou clicar aqui nessa classe e clicar em run file. Ele vai executar, e olha a resposta só que ele devolveu. Olha que maravilha. Sim, o Palmeiras tem Mundial de Clubes. Numa frase só, percebe como está inteligente o ChatGPT, e ele não é corintiano, lógico, né? Então, para a gente testar isso aqui, para a gente ver esse JSON como é que é, eu vou dar aqui um toString, tá bom? E eu vou executar de novo ele, tá? Executo de novo, e aí ele vai vir aqui o JSON completo, tá? Então eu vou copiar isso aqui, eu vou vir aqui em Web Pages e criar um arquivo JSON, eu vou chamar de response, só para a gente testar, depois a gente apaga isso aqui, e vamos formatar esse negócio aqui. Pronto, então, o que ele vem? O primeiro, ele é um objeto JSON, tá? Vamos dar um zoom aqui. Então, a primeira coisa que ele traz aqui é o created, quando que foi criado, né? Então, isso aqui é um long que a gente usa para instanciar um objeto, a gente consegue ver lá ano, mês, dia, etc. Aí a gente recebe esse parâmetro usage aqui, deixa eu recolher tudo aqui, ó. Tá. Aí a gente tem aqui esse usage aqui, o que a gente tem aqui? Ó, quantos tokens tem no completion, na resposta, né? E aí, esses nomes são esquisitos, né? Por que ele chama de completion, né? Que coisa é essa? Bom, a gente está acostumado já com o termo IA generativa, né? O nome GPT, o termo GPT significa Generated Pre-Trained Transformer. Então, essas IAs, elas são IAs que geram textos. Você dá um texto, ele completa o texto. Ah, mas parece que é uma conversa. É porque ela foi treinada em formatos de texto que parecem conversas, né? De novo, é um truque. É só um truque.
E aí a gente tem quantos tokens consumiu o prompt, quantos tokens não, tem detalhes aqui dos tokens do completion, uh, quantos tokens de reasoning que, se não me engano, é algum recurso que ele gera tokens em background para gerar respostas mais precisas usando engenharia de prompt, mas confere aí, eu estou falando aqui de cabeça. Aí a gente tem o prompt tokens details, se tinha tokens em cache, e aí depois o total de tokens, que no caso aqui deu 28, né? Bem pouquinho, que eu pedi para ele usar uma frase só, né? Em seguida a gente manda um modelo. E aqui, ó, no site da OpenAI, no Platform OpenAI, em Models, temos aqui todos os modelos. Ele está usando aqui esse GPT 3,5 Turbo. Ele não, eu, né? Eu coloquei lá, mas a gente tem todos os outros para usar. Cada um vai ter uma tabela de preços diferentes. Então, o GPT-4, por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, ó. O GPT-4, ele tem uma janela de contexto de 128 mil tokens, que é o máximo que você pode mandar aqui, ó. É o máximo que você pode mandar aqui nesse metro. Cadê? Ó, aqui em Messages, nesse cara aqui, ele não pode passar de 128 mil tokens, que não é muito não, viu? Aqui também ele mostra quanto que é o máximo de tokens na saída dele, né? E aí cada um desses modelos aqui tem uma característica diferente. E aonde que está o preço? Que eu pensei que estava aqui, mas não está. Mas aí tem inclusive modelo de imagem é um outro modelo, tem modelo de áudio, né? Tem bastante coisa aqui. E aí a gente, agora sim, achei a página aqui de pricing do OpenAI. Então a gente pega o GPT-4, por exemplo, né? $2,50 para cada milhão de tokens. Vocês viram que a gente consumiu só 28 tokens. Para chegar em 1 milhão, é token pra caramba, né? Dá para usar bastante. E aí, cada modelo vai ter um preço diferente, óbvio, porque cada modelo tem uma estrutura diferente, um consumo diferente. O Mini já é mais barato, dá 15 cents para cada milhão de token, então o Mini é muito mais barato, né? E vamos lá até o 3. Tem o modelo do DAWI, mas acho que vocês já entenderam, né? Aí tem o ID aqui da conversa, e aí a gente tem um atributo chamado choices. Por que tem esse negócio aqui, né? Porque choices é um array, né? E dentro desse array a gente tem um objeto só. Então vem um array com um item só, que o índice é 0, inclusive, né? Por que tem? E aí a mensagem ela está aqui dentro desses choices, né? Então percebe que aqui a role que foi retornada pelo OpenAI foi assistant, e o content é, sim, o Palmeiras tem título mundial, olha só que inteligência admirável a dessa criatura. Por que chama choices? Porque existe na chamada uma forma de você mandar um parâmetro pedindo uma quantidade diferente de respostas. É claro que você paga todos esses tokens, mas você poderia pedir 3 respostas diferentes. Aí viriam 3 itens aqui. Talvez você já tenha visto isso no próprio ChatGPT em algumas situações, que é um mecanismo de teste lá que eles possuem. Ele gera 2 respostas, você escolhe a melhor e ele usa isso para fazer o fine tuning, e os devs eles podem fazer isso também, tá? Então, só para ilustrar aqui como que funciona essa coisa do JSON, mas a gente não precisa dele. Eu vou salvar aqui, vou manter esse JSON aqui estático no site, afinal de contas ele traz uma informação muito importante, que é que o Palmeiras tem mundial. E aí, aqui vou arrumar aqui a resposta, né, porque eu tirei aqui o bar, então vamos devolver aqui a resposta apenas da mensagem, do conteúdo da mensagem do primeiro índice do array choices, que vem lá na resposta, que é o que a gente quer de fato para fazer essa interação simplesinha aqui, tá bom? E aí eu vou abrir aqui um index JSP para a gente começar a trabalhar nele. E aí vamos fazer uma coisa simplesinha aqui, colocar esse novo prompt, vamos dar um play e mandar ele rodar aqui, vamos ver se aparece. Vamos colocar isso aqui só. Beleza, tá aqui. E aí, não está fazendo nada ainda, então nem adianta escrever aqui, tá bom? Bom, a gente vai precisar da nossa classe aqui como import, né? E aí eu vou colocar aqui no nosso prompt, no nosso formulário, a gente tem um input do tipo text com prompt e um input do tipo submit com invoke. E aí aqui eu tenho uma condição no scriptlet. Se eu tenho o parâmetro invoke, então eu vou ler o prompt do request, o parâmetro prompt do request, e aí eu vou ler o completion através do get completion do OpenAI, passando esse prompt como parâmetro. Simples assim. A gente vai ter um erro aqui de certificado que eu vou mostrar como é que a gente resolve depois. E aí, na sequência, a gente tem aqui, eu vou colocar, né, se chegou até aqui sem erro, porque está no try catch aqui. Se cair no catch,
eu coloco no request um atributo chamado error com a mensagem, porque eu trato lá embaixo. Agora, se chegou aqui na linha 15 é porque não deu erro, ele realmente invocou ali o OpenAI, recebeu o completion, né? E aí eu coloco esse completion como um atributo do request também, tá? Aqui no body, antes aqui do formulário, eu coloco uma condição que se eu tiver o atributo error no request, né, se for diferente de nulo, eu mostro esse erro, só para a gente saber aqui que aconteceu alguma coisa, e aí depois de mostrar o erro, colocar aqui um horizontal row só para ficar claro, não vou nem estilizar nem nada, tá? Deixar bem simplesinho mesmo. E aí, se não tem erro, inclusive poderia estar aqui esse código aqui poderia estar assim, no else if, com chave finalizando aqui, claro, né? Então, se não deu erro e ele tem o atributo completion, quer dizer que realmente, né, se não tem erro e ele tem lá um completion, então eu posso usar isso. E aí eu coloco aqui um H2 para o prompt, uma div para colocar o parâmetro prompt enviado pelo usuário, um outro H2 para o completion e o completion que é o que a IA respondeu, que está lá gravado como atributo, porque foi gravado como atributo aqui nessa linha 15 aqui. Tá? Então, se eu salvar assim, já está salvo aqui, ele já publicou. Se eu vier aqui na página, ele vai dar um erro aqui, ó. Deixa eu mandar aqui, ó, teste e mandar enviar. Ele vai dizer isso aqui, ó. PKIX Path Building Failed, Sun Security Provider Search Paper, blá, blá, blá. Não consegui achar um certificado válido para esse request, né? Então, o que acontece aqui? Quando a gente executa direto aqui no main, ele vai usar o certificado da JVM que está instalada no meu computador, porque ele rodou aqui localmente, e quando a gente usa uma aplicação na web, ele vai usar o certificado digital do servidor. No meu caso, eu estou usando o Glassfish Server e o Glassfish está sem um certificado válido, é uma versão de desenvolvimento. Numa situação real, você tem que instalar um certificado no seu servidor, tá? Mas para fins de desenvolvimento, isso vai ser muito trabalhoso, e para explicar aqui no vídeo também, e varia de servidor para servidor, não vale a pena. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos fazer um workaround. Claro que eu procurei no ChatGPT por isso também, né? Porque eu queria ver uma coisa bem simples de implementar, e aí ele explica justamente o que eu comentei aqui para vocês, né? O cliente Java não consegue validar o certificado SSL do servidor da API durante requisições HTTPS devido à ausência do certificado confiável na cadeia de certificação usada pelo ambiente em que a aplicação está rodando, ou seja, no web server. Aí ele explica que as causas do problema, não quero entrar muito a fundo, se você quiser você consulta aí o próprio ChatGPT, como contornar o problema. Então a opção correta é importar o certificado no case da JVM do servidor. Então o meu Glassfish está usando uma JVM diferente daquela que eu usei no Public Static Void Main. E aí ele mostra, inclusive, como instalar esse certificado e tal, né? Eu queria resolver no código, né? Ignorar a validação do certificado. Ele coloca aqui como não recomendado, né? Mas né, se for apenas para um ambiente de desenvolvimento e teste, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, você pode desativar temporariamente a verificação SSL, feito aqui criando um Trust Manager, e aí ele coloca o código. A gente faz um método para desabilitar ele, e aí ele explica aqui com um código meio verboso. Ele também fala que pode usar um proxy para fazer a validação. Isso acontece quando a gente tem múltiplos servidores, um proxy lidando com ele, é melhor colocar o certificado no proxy, verificar as configurações de rede e tal. Ele resume aqui, enfim. E aí o que a gente vai fazer aqui no nosso código? Aqui na nossa classe OpenAI, eu vou até criar uma outra classe que eu vou chamar de Dev OpenAI, para também vocês terem as duas, porque o certo é usar da primeira forma e colocar o certificado no servidor. Talvez até nem tenha tido problema aí no teu servidor. Inclusive, faz um grande favor para esse canal, curte esse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito e curte esse tipo de assunto de tecnologia da informação. Coloca aí no comentário o que aconteceu contigo, que servidor você estava usando. Aqui você pode usar, inclusive, em outros ambientes de desenvolvimento. Você usou o Visual Studio, o IntelliJ ou algum outro? Comenta aí o que você usou, qual foi a configuração do teu setup e o que aconteceu, qual foi o web server que você usou, se ele já tinha um certificado e passou bonito, ou então se você teve que fazer essa manobra, essa gambiarra. Comenta aí para ajudar o canal. Se não quiser desses detalhes, só comenta um joinha aí que tá valendo. Primeiro eu vou copiar aqui a chave, porque isso aqui não vai mudar. Deixa eu arrastar isso para cá. Isso aqui não vai mudar. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu preciso da chave de qualquer jeito, né? Tá. E aí eu vou criar um HTTP client aqui. Vou precisar dos imports. Vamos já colocar todos os imports que eu vou usar aqui. E aí vai vir mais coisa aqui, que é o do Java Security, do Javax também, né?
Daí eu vou implementar esse método que cria aquele Trust Manager que o ChatGPT me sugeriu, que ele cria um Trust Manager dando um bypass aí no certificado, né? Eu inicializo ele e aí eu vou retornar um HTTP client com esse certificado fake aqui que a gente precisa para o nosso ambiente funcionar corretamente. E aí eu colei aqui o método getCompletion, que vai ficar praticamente igual. O que vai mudar é que a gente vai usar aqui esse HTTP client que foi instanciado aqui em cima, tá? Ao contrário do que a gente fez aqui, o HTTP client ele era criado aqui, ó, como um novo HTTP client para ser usado aqui. A única coisa que mudou é isso. Então eu passei a usar aquele HTTP client que dá o bypass ali no certificado. O resto não mudou nada, né? Eu salvo isso e aí lá na minha página agora eu tenho que mudar a referência. Eu não vou usar, eu criei uma nova classe, né? Então em vez aqui da OpenAI, eu vou usar o dev OpenAI aqui embaixo também. Salvo isso. E agora, quando eu enfim aqui pergunto se em uma frase o Palmeiras tem mundial e envio, olha só que maravilha. Em uma frase, o Palmeiras tem mundial? Sim, o Palmeiras tem mundial. O que é Java? Vamos ajustar aqui, se bem que ele entende, né? Mando lá o que é Java, e aí ele responde, o prompt ficou zoado aqui, né? Então, isso pode acontecer com vocês. Aqui está usando o ITF-8, em vez do ITF-8, vamos usar o ISO 88591, salvo, volto. Vamos mandar de novo aqui o que é Java, porque aí agora sim ele vai certo, olha lá, o que é Java, né? E aí ele responde, Java é uma linguagem de programação de alto nível, orientada a objeto e multiplataforma, blá, 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 blá. Blá, 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 lá na década de 90. Meu Deus do céu, como eu tô velho. Uma outra coisa que vocês vão querer fazer é o seguinte, eu vou criar um outro pacote aqui chamado Web. E dentro desse pacote Web, eu vou implementar um servlet e eu vou chamar aqui de Completion Servlet, tá bom? Vou chamar aqui de Completion e clicar em Finish. O que eu vou fazer aqui no meu servlet? No process request, eu vou colocar aqui que a resposta é um application /json, tá? Eu não vou precisar desse código. E aí o que eu vou fazer aqui? Uma coisa parecida, então eu vou copiar aqui do index. Eu vou colocar esse if aqui, pronto. Dei um Ctrl espaço para o import aparecer aqui em cima, tá? Para invocar esse prompt. Então eu leio o prompt, leio o completion. Só que agora eu não é isso aqui que eu vou colocar e eu vou ter que fazer uma modificação na minha classe que é o seguinte, ao invés aqui além do completion aqui, eu quero fazer um outro método bem parecido, só que ele não vai devolver uma string, ele vai devolver um JSON object. E aí o que eu vou fazer aqui? No return, eu vou retornar o JSON object puro. E como parâmetro, eu vou mandar esse data aqui, e aí eu não preciso mais desse cara, porque aí eu vou dar liberdade pro dev que está implementando lá o servlet e mandar o que ele quiser, tá? Então eu mando a data, um JSON object e recebo um JSON object. Por quê? Deixa eu só copiar esse cara aqui. No caso, eu vou implementar direto aqui no try, né? A gente faz os imports dele. Eu coloquei esse troço aqui no lugar errado. Eu tenho que colocar ele dentro do request aqui, ó, depois do JSON, pronto, do JSON depois da leitura do prompt, tá? E aí aqui eu vou receber aqui um JSON object em que eu mando data. E aí em vez aqui do attribute eu vou colocar out.print completion.toString. E aqui eu vou dar um out.print new JSON object, mandando o error e a mensagem pronto to string. Como é que eu testo isso de maneira simples? Aqui, ó, /completion. Então, mandei o completion. Não vai fazer nada, porque ele não fez nada lá, né? Não tem parâmetro. Vai vir só um negócio em branco, não deu erro. Mas aqui vamos mandar um prompt igual a teste. Não funcionou? Vamos botar um breakpoint aqui, executar em modo de depuração e ver o que está acontecendo lá. Deu um F5 na página, ele cai aqui, vamos executar aqui em modo de depuração para ver o que está rolando.
eu não coloquei esse parâmetro invoke aqui, então ele não vai entrar. Então, pô, vamos corrigir isso aí, porque isso aqui eu estou considerando aquele formulário, mas agora mudou o contexto, né? Não tem mais esse negócio de parâmetro invoke. Aqui eu só vou colocar o parâmetro prompt. Aqui, ó, se eu tenho o prompt, aí ele vai fazer, porque não tem aquele invoke, né? Vamos ver se isso é o suficiente. Vamos dar F5 aqui. Olha lá, olha que maravilha. Então ele funcionou, olha lá, ele retornou lá como posso ajudar você hoje. Aí se eu mandar outro teste, qual a distância da Lua? Vamos ver, olha lá. A distância média entre Terra e Lua é de aproximadamente 384 mil quilômetros. No entanto, essa distância pode variar devido à órbita elíptica, papapá. Beleza. Então, agora você tem um endpoint. Cuidado aí, criatura. Você vai disponibilizar esse endpoint sem nenhum controle. Aqui é só para ambiente de teste. Tem que ter um controle de acesso aí no começo desse endpoint. Se colocar um if aí, validar um usuário, alguma coisa desse tipo. Se descobrir, porque se você publica com a tua API e descobre que tem esse endpoint aí devolvendo aí a resposta na íntegra do chat GPT, vão fazer horrores aí com o teu cartão de crédito. Então, fique esperto. E é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal, assinar o sininho aí, porque eu vou retomar o canal, voltar a fazer vídeos sobre tecnologia da informação para você que tem interesse. Então, inscreva-se e até a próxima.